Olá, eu sou Marcelo Margreiter, estou aqui para a apresentação da atividade problematizadora repassada, né? Então vamos lá. Tem uma primeira equação do primeiro grau, que começa com Marcelo comprou um carro novo, mas como não possuía o valor total para pagar o carro à vista, ele negociou o pagamento do valor total em R$ 73.500 e uma entrada de R$ 25.500 e o restante em parcelas de 24 mensais iguais e sem juros, né? Utilizando as equações do primeiro grau estudadas, determine o valor de cada uma das prestações mensais que Marcelo terá que pagar. Apresenta a equação do primeiro grau correspondente e o valor de cada prestação. Então, sabendo que o carro custava 73.000 e que foi dado 25.500 de entrada, né? A gente sabe que sobraram 48 mil reais que seriam parcelados, né? Então, P é igual a 48.000, que é o valor restante do que falta pagar, dividido pelos 24 meses, que é o período para pagar, né? Então, o período é 48 dividido por 24, que é igual a 2.000. Na atividade 2, tem uma equação de segundo grau. Então, apresente a resolução para a seguinte equação. X² menos x menos 20 é igual a zero. Então, a resposta é a seguinte. Sabendo que x na exponencial 2 menos x menos 20 é igual a zero. Eu segreguei dizendo que a é igual a 1, então x elevado a 2 é igual a 1, menos x é o b, que é igual a menos 1, e o c é igual a menos 20, que está aqui. Então, tudo isso vai ser igual a zero. Primeiro, vamos achar o valor de delta, né? Que é delta é igual ao b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, delta é igual a b, que é menos 1 elevado a 2, menos 4, vezes a, que é igual a 1, vezes c, que é igual a menos 20. Certo? Então, delta fica... Deixei aqui parado para fazer uma conta por vez, tá? Menos 1 elevado a 2, mais 80, que é 4 vezes 1 é 4, 4 negativo, né? E 4 vezes 20 é 80, menos com menos, igual a mais. Então, delta é igual a 1, que 1 ao quadrado é 1 vezes 1, menos com menos é igual a mais. Então, 1 mais 80, delta é igual a 81. Aí a gente insere a fórmula de Bhaskara, né, que é menos b mais menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Então, vai ficar da seguinte forma. Menos b, que é menos 1, mais menos a raiz quadrada de 81, que é o delta, sobre 2 vezes 1, que 1 é o a. Que vai ficar da seguinte forma. 1 vezes 1 igual a 1 positivo, né? E 81, a raiz quadrada de 81 é 9. E 2 vezes 1 igual a 2. Dessa proposição a gente puxa aqui x1 é igual a 1 mais 9 sobre 2. Então, x1 é igual a 10 sobre 2, que também podemos simplificar ficando x1 é igual a 5 sobre 1, ou até x1 igual a 5, né? Que é a mesma coisa. E o x2 vai ficar 1 menos 9 sobre 2, que é a segunda fórmula aqui. Então, x2 é igual a menos 8 vezes 2, que também fica igual a x2 é igual a menos 4 sobre 1, simplificando, né? Divide por 2, igual a menos 4 e menos 1, ou x2 igual a menos 4. Então, se a gente vir aqui e substituir x ao quadrado menos x menos 20, por exemplo, pelo 5, vai ficar 5 ao quadrado é igual a 5 vezes 5, 25. 25 menos 5 igual a 20. 20 menos 20 igual a 0. A mesma coisa acontece com menos 4, né? Então, essa é a resolução. A resposta x1 é 5 e x2 menos 4. Aí entra na questão 3, que é da teoria de conjuntos. Considere que 80 alunos de uma turma foram levados para o refeitório da escola e foram servidos sanduíches, cachorro-quente e frutas. Entre os alunos, 42 comeram sanduíche e 50 comeram frutas. Além disso, 27 comeram cachorro-quente e sanduíche. 22 comeram sanduíches e frutas. 38 comeram cachorro-quente e frutas.
E ainda teve 15 alunos que comeram os 3 alimentos, sabendo que cada um dos 80 alunos comeu pelo menos um dos 3 alimentos, se identifique. Então eu coloquei aqui a formulazinha, né? O diagrama de Venn, onde eu comecei pela centralização, né? Que a gente sabe que teve 15 alunos que comeram os 3 alimentos. Então eu coloquei dentro dos 3 conjuntos. Então 15 desses alunos comeram tanto fruta quanto sanduíche quanto cachorro quente, certo? O que a gente faz na seguinte situação para conseguir identificar os outros valores? Deles, 38 comeram cachorro-quente e fruta. Então, cachorro-quente e fruta foram 38. 38 menos 15 igual a 23. E 27 comeram cachorro-quente e sanduíche, que são cachorro-quente e sanduíche. Então, de 27 menos 15, sobra 12, né? Então, eu coloquei o 12 aqui entre os dois conjuntos. E 22 deles comeram sanduíches e frutas. Então, dos 22, eu pego os 15 que estão aqui, que já estão no meio, né? Eles incorporam os dois grupos. Então, 22 menos 15 é igual a 7. Então, a gente sabe também que aqui, deixa eu ver, 42 dos alunos comeram sanduíches. Então, 42 menos 12, menos 15, menos 7, sobram 8. Então, coloquei 8 dentro do grupo do sanduíche, que é o restante, certo? Então, se somar 8 mais 7 mais 15 mais 12 é igual a 42. E sabemos também que 50 comeram frutas. Então, 23 mais 15 mais 7 e mais 5, que estão dentro do grupo de frutas, somados dão 50 alunos, né? Para eu descobrir como a fórmula não diz quantos comeram somente cachorro-quente, o que eu faço? Pego os 80 alunos, diminuo 8, 7, 5, 15, 12 e 23. A diferença é só o que comeram cachorro-quente. Então, eu deixei o diagrama pronto aqui, né? Para poder responder as perguntas. Então, a pergunta A: quantos alunos comeram somente sanduíche? Então, o gráfico de Venn ajuda a gente a achar que comeram somente sanduíche são somente 8 alunos, né? Porque 7 comeram sanduíche e frutas, 15 comeram todos os 3 alimentos e 12 comeram cachorro-quente e sanduíche. Então, a resposta da A é 8. Quantos alunos comeram somente frutas? A mesma situação, né? Então, somente 5 alunos comeram somente frutas. E aqui embaixo pergunta qual o percentual de alunos que comeu cachorro quente, considerando o total de 80 alunos. Então, quem comeu cachorro quente? Esses 10, mais esses 12, mais os 15 e mais os 23, porque além deles ter comido fruta, eles também comeram cachorro quente. E a pergunta é, quantos comeram cachorro quente? Então, eu somei os 10 mais os 12 mais os 15 mais os 23, que dá 60. Peguei o 60, divide pelos 80, que é o total, 0,75. 0,75 vezes 100, 75% dos alunos comeram cachorro quente. Aí tem a atividade 4, que é da lógica proposicional. Apresente a resolução da seguinte proposição utilizando a tabela verdade e indique se é uma tautologia, contingência ou contradição. Então a questão é não P e que, senão, ou melhor, né? Se não P e que, então P e não que, certo? Eu resolvi da seguinte forma. Então eu tenho que separar em linhas, né? Sei que a fórmula para saber quantas linhas existem é ver quantas letras ou quantas proposições existem, que no caso são P e Q somente na fórmula. Então é n ao quadrado, que contando dá 2, 2 ao quadrado, então é igual a 4. Então eu vou ter 4 linhas para fazer minha tabela verdade. Então começo apresentando o P, colocando verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Coloco o Q, colocando verdadeiro, falso, para que eu tenha todas as opções aqui de verdadeiro, 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 falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Também apresento aqui, já trago o não P e o não Q, porque eu utilizo na questão, fazendo com que a negativa do não P, né, que é verdadeira, acaba sendo falsa. E o que é falso acaba sendo verdadeiro. A mesma coisa para o Q. Se eu tenho na mesma linha verdadeiro, eu transformo para falso, de falso para verdadeiro, verdadeiro para falso e falso para verdadeiro.
tá? A partir desse ponto, eu segrego a operação em duas etapas, né? Eu consigo resolver o não P e Q, e numa segunda oportunidade eu resolvo o P ou não Q. Então, para a parte do não P e Q, o E diz o seguinte: eu tenho que ter duas proposições verdadeiras para que seja verdadeiro. Caso contrário, será falso, tá? Então, o não P é falso e o Q é verdadeiro, então é falso. Ah, não P, falso com falso, é falso. Verdadeiro com verdadeiro, então é verdadeiro. E verdadeiro com falso, igual a falso. Sigo para a segunda parte da questão, né? P ou não Q. O ou sempre me diz que ou uma verdadeira ou outra verdadeira, ou P verdadeiro ou não Q verdadeiro, então é verdadeiro. Caso contrário, seja falso. Então só vai ser falso se as duas afirmativas P ou não Q forem falsas. Então, o P verdadeiro, só que o não Q falso. Então eu tenho um verdadeiro e verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Falso com falso acaba sendo falso, porque não tem nenhuma alternativa verdadeira. Falso com verdadeiro, verdadeiro. Sigo para o resultado final, que é não P e Q, senão P ou não Q. Então, C não P e Q, então P ou não Q. O C, então, só vai ser falso se a primeira proposição for verdadeira e a segunda falsa. Caso contrário, vai ser verdadeiro. Então, vai seguir da seguinte forma: o não P e Q falso, então P ou não Q verdadeiro. Verdadeiro, falso com verdadeiro, verdadeiro. Aqui temos a questão onde diz que é verdadeiro e a outra é falsa, então essa é falsa. Falso com verdadeiro, verdadeiro. Então, por se tratar de uma questão, de uma lógica onde que a gente tem verdadeiro, verdadeiro, tem um falso junto, e um verdadeiro, ele se trata de uma contingência. Uma contradição seria toda falsa e uma tautologia seria toda verdadeira. Então, a resposta é contingência.